dúvidas, tá bom? O importante aqui nesse momento é a gente aprender, a gente tá aprendendo. Eu também não sou um expert, aprendi essa linguagem de programação no mês de julho, então estou estudando, estou aprendendo, tem muita coisa aí para aprender. Então vamos lá, aí a gente vai fazer hoje, a gente vai começar introdução ao CSS. Já abri aqui até CSS fundos, tá? Então vou colocar aqui na modalidade aluno, que é o jeito que aparece para vocês. O CSS, pessoal, é a sigla de Cascade Style Sheet, ou, traduzindo para o português, folhas de estilo em cascata. Ele é responsável pela apresentação do HTML no navegador. Mesmo no... Deixa eu... Peraí. Deixa eu aqui para... Mesmo o HTML puro será interpretado pelos navegadores como a versão base do CSS que define propriedades como cor de fundo e das letras, tamanho da fonte de cada elemento, etc. Como é lido em cascata, o CSS será aplicado na ordem que for escrito e propriedades repetidas terão como valor a última vez que aparecerem no código, salvo em casos de pesos diferentes. Podemos escrever o CSS de 3 maneiras diferentes. Em um documento externo, com a extensão .css, aí a gente coloca style.css, no próprio documento HTML, dentro da tag style, que deve estar no read, em linha usada, em linha usando o atributo style diretamente no elemento. Então vamos ver aqui, ó, acessar o curso. Módulo 1. Aqui é a nossa apresentação. Vamos aqui. Aqui, ó, módulo 2, HTML introdução, HTML elementos, que a gente viu na aula passada, correto? Que a gente fez as atividades, né? Peraí. Cabeçalho, parágrafo e listas. Esse aqui eu cheguei a explicar, pessoal. HTML elementos. Chegou. Então isso aqui a gente viu lá, cabeçalho, parágrafo, listas. Então vamos para o seguinte. Aí tem aqui o exercício. O read lá, cidadania, beleza. Tá ok. Agora aqui, ó, pessoal, vamos... Apresentação, CSS, introdução. Vamos lá. O que vamos aprender hoje, né? A linguagem CSS, a linguagem CSS, os seletores, propriedades e valores, cores, os textos e fundos. O que é o CSS, né? Nós temos, então, a linguagem de programação HTML e CSS. E depois teria o JavaScript, né? Aí você tem toda a estrutura de uma web, um site, né, completo. O HTML é a parte textual, o CSS seria o acabamento e o Java seria as interações.
produção de movimento, armazenamento de informação. Então, a gente agora vai para a etapa do CSS. Então, HTML se encarrega da organização e estrutura dos conteúdos. Já o CSS se encarrega da apresentação e designer do conteúdo. Depois, nós temos aqui o que é o CSS. Do lado esquerdo, nós temos uma página web sem o CSS. Então, a gente tem lá o título, né? Nós temos aqui, ó, a identificação da página, Playground Digital House. Nós temos aqui o título, iniciar sessão. Nós temos a entrada aqui, ó, usuário e senha, né? Que aí, essa parte de alimentação de informações de dados, aí já entra a questão do Java. E aqui o entrar, aí nós temos aqui o corpo, né, da página, Digital House, os termos. Então, isso aqui é sem o CSS. Já com o CSS, olha como que muda, né? Nós temos um ícone, nós temos um retângulo, nós temos aqui, dá uma outra cara para o site. Então, CSS é a abreviação de Cascade Style Suite. As folhas de estilo alteram como conteúdo HTML será visualizado no navegador. Então, ela serve para alterar, né, a apresentação. O CSS podemos mudar as cores, os fundos, a tipografia, largura e altura e gerar animações e transições. Regras, né, do uso do CSS. Uma regra de CSS é um conjunto de ordens que se aplicam a uma tag determinada com a finalidade de mudar a sua aparência ou sua posição. Seleciona elementos de HTML que vamos modificar. Então, nós temos aqui, primeira parte, o seletor. Nós temos aqui a propriedade, né, define o que queremos modificar. E temos aqui o valor, que especifica o valor a ser modificado. Então, nós temos aqui um exemplo em HTML, nós temos o body, né, que seria o corpo, né, da página, né, o H1, que seria o primeiro título, né, título principal, e aqui aplicando na linguagem CSS. Então, eu identifico, né, a parte do que eu vou alterar da minha página. Então, vou alterar o H1, eu vou alterar a sua cor, né, aí eu coloco color, vai ser escrito na cor branca, né, aí nós colocamos que white, e nunca esquecer do ponto e vírgula. E o background color, que é o plano de fundo do título. Então, background color, aí eu alterei para blue, né, que é o azul. Utilizando cores no CSS, então nós temos aqui o nome, que eu posso identificar. Então, vou alterar a cor do título H1, então vai ser pink, e o playground blue, né? E eu posso escrever na forma hexadecimal. Nós utilizamos no nosso dia a dia a numeração decimal, que vai de 0 a 9. E a partir disso aí a gente faz outros números, né? Nós temos o sistema binário, que é 0 e 1, e nós temos o sistema hexadecimal, que vai de 0 são 16 caracteres, né? Então, a gente tem lá de 0 até 9, e depois nós temos a adição de mais algumas letras, totalizando de 16 dígitos, né? Então, aqui nós temos a representação na forma hexadecimal. Nós temos, então, lá o que eu vou alterar, né? Eu vou alterar o H1, vou alterar a sua cor. Então, em vez de escrever pink, eu digito hashtag FF00FF. E o background color, que é o blue,
tem um código, hashtag 0000FF. Então, tem essas duas maneiras de utilizar a alteração de cor. O que aprendemos hoje, né? Nós temos aqui o CSS, uma linguagem para customizar os elementos HTML. Selecionamos o que queremos alterar usando o próprio elemento HTML. Damos valores para as propriedades do elemento selecionado. Vamos para o próximo. Hoje vamos começar com o CSS, ou o estilo da nossa página web. Já estivemos vendo algumas tags, mas em geral ainda não vemos uma página tão linda quando entramos no navegador. O CSS funciona como uma maquiagem para o nosso website. Lhe dá cores, formas, que transforma em algo mais amigável para as nossas visitas. Sem o CSS, nossas páginas seriam muito sem graça, como esta. Aos olhos que se veem, sem graça. E para nós também. CSS significa Cascade Style Sheet, ou folha em estilo cascata. E se chama assim porque se escreve como uma cascata, onde vão aparecendo diferentes elementos como os seletores e as regras. O código CSS pode se integrar de duas formas no nosso site, como um arquivo externo ou como um formato que está dentro do nosso HTML. Para adicioná-lo no arquivo interno, vamos utilizar a tag Style. Essa tag é colocada no head da página. O código de CSS se escreve através de regras, e cada um tem 3 partes: o seletor, a propriedade e o valor. É muito fácil de entender se tomamos, por exemplo, o caso do nosso amigo H1, o Heading 1. O seletor é o nome da etiqueta, H1. A propriedade, Color, é o que eu quero mudar. E o valor, Blue, como quero modificar. Agora, todos os H1 do site ficariam azul. Ok. Vamos agora praticar. Deixa eu ver aqui. Opa. Deu uma travada aqui no meu computador, pessoal. Um momento. Aqui a questão. Vamos ver agora as cores. Se eu digo vermelho, qual é a primeira marca que vem à sua mente? E se eu te disser amarelo? Se você pensou em uma marca de refrigerante ou em uma rede de hambúrguer conhecida, é porque você entende a importância de uma cor na identidade da marca. As cores servem para transmitir sentimentos e emoções. Por exemplo, quando usamos a cor azul, procuramos transmitir confiança. Já a cor violeta geralmente é associada à criatividade. Mas como podemos escolher as melhores cores para o nosso site? Existem diferentes ferramentas que tornarão nossas vidas um pouco mais fáceis para escolher e combinar cores. Uma ferramenta amplamente usada pelos designers é o Adobe Color. Essa ferramenta, criada pela empresa Adobe, nos permitirá usar paletas de cores criadas por diferentes designers de todo o mundo. Quando entrarmos na página, teremos que ir para a seção Explorar. A primeira página conterá paletas criadas a partir da cor do ano. E navegando pelas diferentes páginas do site, encontraremos muitas paletas para escolher. Quando clicamos em alguma, obteremos os códigos hexadecimais de cada cor da paleta. Esses códigos serão usados em nosso CSS, para, por exemplo, dar cor aos textos ou aos fundos. Essa ferramenta nos permitirá escolher cores que combinam entre si e servem para gerar sensações que queremos em nosso site. Então, nós temos esse site. Alguém já ouviu falar desse Adobe Color? Já. Já? Vamos acessar ele aqui só para a gente ver como é que é.
segundo, eu já volto rapidinho. Beleza, Jonathan? Com Adobe Color. Então, no site aqui, Adobe Color, nós temos o site para a gente fazer identificação de cores. Aí lá já tem os códigos, o nome das cores, assim como o código hexadecimal. Aprimoramento, baixe seus temas como JPG a partir da miniatura ou da visualização detalhada, mantenha sua cor base ao alternar entre harmonias de cores. Então, vamos ver aqui, olha só que interessante. Temos aqui, ó, então você escolhe, ó, as cores que você quer. Aí você vem aqui, eu quero essa cor aqui, ó. E tem o código hexadecimal e tem os códigos também RGB. Aí tem uns números aqui. Vamos fazer um exercício para a gente fixar. Vamos para o próximo. Então nós temos aqui, ó, no arquivo index.html, temos um código básico com cabeçalhos e parágrafos. No arquivo style.css, vamos alterar a cor da fonte desses elementos, utilizando os nomes das cores. Então, selecione o elemento H2 e mude a cor para o red. Selecione o elemento H3 e mude a cor para green. Selecione o elemento H4 e mude a cor para blue. Todos os navegadores mais modernos aceitam 140 nomes de cores em inglês. Então, você vem aqui, pessoal, você vai clicar em index.html. Aí já vai aparecer esse HTML pronto, tá? Aí nós temos aqui o HTML principal, né, que está dando abertura à sua página, o red. Aí nós temos aqui o meta char7 igual ao UTF-8, que seria o alfabeto, o código em português que nós vamos utilizar. Aí nós temos o título, né, o title, CSS cores. Observe que eu abri o red e depois eu tenho que fechar. Depois o body, que é o corpo da página. Aí nós temos no H1 cores primárias. Aí nós temos a letra, o parágrafo, né? Cores primárias são cores que podem ser combinadas para criar outras cores. Depois o H2 vermelho, H3 verde e o H4 azul. Fecha o body e fecha o HTML. Aí ele pede para a gente alterar as cores, o H2, H3 e H4. Aí eu venho aqui, Style, tá? Aí no Style, aí eu estou no CSS, tá? Imagina aqui que eu não tivesse feito isso aqui. Tá? Aí eu quero alterar o H2. Então eu digito aqui, ó, H2, tá? Abro as chaves. Aqui já abre e fecha, né? Que é a abertura e fechamento. Aí eu quero alterar a sua cor. Para alterar a cor, eu ponho aqui, ó, color, 2 ponto, red, ponto e vírgula. Ou seja, o elemento H2, eu vou alterar a sua cor para vermelho, tá? Agora eu vou fazer a mesma coisa para o H3. H3, a abertura e fechamento das chaves, eu vou alterar a sua cor, aí utiliza o atributo color, e vamos utilizar o green.
ponto e vírgula. E depois o H4. Aqui, mesma coisa, agora é blue. Color. Blue. Tá? Aí terminei essa parte. Eu clico aqui, executar resposta. Quando fica verde, significa que está correto. Se não der verde, significa que tem alguma coisa incorreta. Aí você quer uma dica. Aí aqui tem, me dê uma dica. Aí ele fala, para selecionar um elemento, usamos o nome desse elemento no HTML, abrimos e fechamos chaves e dentro das chaves colocamos a propriedade que desejamos alterar e o seu valor. Tá? Então observe que eu tenho aqui, ó, a minha página CSS cores, o título cores primárias, tem um parágrafo, cores primárias são cores que podem ser combinadas para criar outras cores, e depois eu tenho aqui, ó, os textos, né, H2, H3, H4, observe que nós temos a alteração das suas cores. Tudo bem, pessoal? Vamos para o Aí comigo chegou a dar erro, porque eu confundi o H2, H3, H4 com H1, H2, H3. Depois, quando eu fui perceber, eu fiquei rindo. Não, mas acontece. A gente está aprendendo sem problema, tá? Importante na nossa aula aproveitar para tirar as dúvidas. E se eu não conseguir responder, eu tenho um professor da Digital House, o qual pode estar me auxiliando. Então, a gente está aqui para aprender. Já que na atividade 2, ó, agora ele fala aqui, ó, no arquivo index.html, temos um código básico com cabeçalhos e parágrafo. No arquivo style.css, vamos alterar a cor da fonte desses elementos utilizando o código hexadecimal, que representa a cor. Selecione os elementos H2 e mude a cor da fonte para hashtag FF000 e assim sucessivamente. Então a gente clica aqui, ó, index, aí vai aparecer o mesmo texto, né, dos demais. E aqui, ó, eu tenho lá, para alterar o H2, o H3 e o H4. Color, coloquei lá o código, hashtag FF000. Eu posso utilizar também o código RGB, digitando lá RGB 25500. Mesma coisa aqui no H3, então estou utilizando aqui o código hashtag 00800, 8000, né? E aqui nós temos o hashtag 000FFF. Então, clica aqui em executar. Observe que teve a mesma resposta, né? E depois, na atividade 3, ele pede para a gente selecionar lá, fazer a mesma coisa, só que agora selecione o H2 e mude a cor do fundo da fonte para red, o H3 para green e H4 para blue. E para melhor acessibilidade de leitura, vamos alterar também a cor da fonte desses elementos. Altere a cor dos elementos H2, H3, H4 para branco, usando o nome white ou código hashtag FFFFF. São 6 Fs. Experimente outras cores de fonte, né? Então vamos lá. Você clica lá em index, aparece aqui o título 1, parágrafo, título 2, 3, 4, tá? Clicamos aqui em Style. Aí eu tenho H2, Color Right, Background Red. Temos aqui o H3, Right, Background Green. H4, a letra, né, vai ser o elemento do texto em branco e o background blue. Aí a gente clica aqui, ó, executar.
Ele está dando esse erro aqui que eu também não sei por que está dando. Ele fala que lembre de mudar a cor de fundo do H2 para vermelho, H3 para verde e H4 para azul. Só que a gente fez isso, olha lá. Então aqui, ó, alterei o plano de fundo. Então, o H2 vermelho, H3 verde e o H4 azul. E a letra eu passei para branco, né, white. Querem tentar fazer aí no background? Tá, vamos lá. Vamos para o próximo. Pessoal, se tiver alguma dúvida, só perguntar. Agora vamos ver aqui a propriedade, CSS propriedades. Licença, eu fiz e o meu não deu esse erro. Não? Eu acho que eu fiz igual o seu e não deu esse erro. Não. Então, eu coloquei H2. Certo. Abri a chave, coloquei background color e coloquei red. Aí pulei H3, abri chaves, background color green, H4, abri chaves, background color blue. Certo. Aí eu coloco executar resposta e aparece, você terminou o material. Beleza. Não, E eu não mudei as cores para white. Você deixou? Sim, eu deixei em preto mesmo. Beleza. Não, sem problema. Beleza. Então, propriedades agora, a gente vai alterar. Então, a gente viu a questão de cores. Alteração da cor da letra e também a cor de fundo. Agora, a gente vai ver outros recursos, outras propriedades, como o estilo da letra, assim como no Word a gente tem lá Times New Roman, a gente tem Arial, várias outras propriedades. A gente pode utilizar esses recursos também na hora que a gente está montando a nossa página web. O tamanho dessas letras, se a gente quer que seja grifado ou não, o tamanho da linha e o alinhamento, se a gente quer a esquerda central ou a direita ou justificado. Então, aqui, ó, o exemplo, nós temos aqui, ó, propriedade, fonte FEM permite escolher a família tipográfica que queremos usar. Então, HTML, o body, H1, título principal. Aí vai aparecer na forma que está projetado aqui do meu lado direito. Aí, com CSS, fonte family, eu utilizei o padrão Comic CMS, né? Título principal. Observe que houve uma alteração no estilo da letra. Depois, nós temos o tamanho, né? Propriedade font size, altera o tamanho dos textos. Isso mesmo. Estou vendo aqui a sua publicação, John. Aí serve aí para ajudar a Kátia e a Lara também. Então, ó, nós temos aqui o H1, font size, né? Que é o tamanho da letra. Eu observo que a unidade padrão dentro da linguagem HTML para alterar o tamanho é o pixel. Aí a gente coloca 42 px. Depois nós temos aqui o font right. A propriedade font white define o peso da tipografia. Aceita como valores os números de 1 a 1000 ou palavras-chave normal e bold. Então, nós temos HTML, parágrafo, eu sou um parágrafo, né? E na CSS, nós temos aqui o P, que vai alterar a parágrafo, font white, bold. Então, observe que ele aparece em negrito. Então, o bold, o normal é 400, o bold é 700 e o bolder é 900. Depois tem aqui a propriedade line white, que define o espaçamento entre as linhas de um texto. Aqui nós temos a configuração padrão do HTML, body, parágrafo. O HTML se encarrega de organizar e estruturar o conteúdo. O CSS se encarrega de cuidar da apresentação do conteúdo. Então, nós temos aqui HTML, se encarrega de organizar e estruturar o conteúdo, e o CSS se encarrega de cuidar da apresentação. Então, observa aqui a letra
a sua cor e o espaçamento entre as linhas. Agora, quando eu utilizo lá no CSS, utilizo a propriedade Line Right, 22 pixels, observe que aumenta aqui o espaçamento entre elas. Depois nós temos a propriedade Text Align. Nos permite definir o alinhamento de texto. Aceita valores como left, right, center, justify. Left, à esquerda. Right, à direita. Center, vai ser central. E o justify vai tentar preencher totalmente a linha. Semelhante no Word, né? Então, lembra do Word, lembra dessa propriedade aí, Text Align do CSS. Então, nós temos aqui o body, H1, título principal, abertura e fechamento, e o CSS H1, Text Align, aqui ele colocou right, que é a direita. O que aprendemos hoje, distinguimos as diferentes propriedades do CSS com o uso de texto, aplicamos as propriedades e conhecemos os diferentes valores utilizados. Vamos. Como já vimos, os textos que colocamos na nossa página têm propriedades diferentes e essas propriedades podem ter valores diferentes. Por exemplo, podemos fazer com que nosso texto seja maior ou menor, azul ou verde. Todos se escrevem com a mesma estrutura e as mesmas regras. Não há nada que vamos ter que prestar atenção além do nome da propriedade. Por que esses elementos são importantes? Porque nos ajudam a transmitir nossa mensagem além das palavras que usamos. Não é o mesmo escrever para algo sério que para algo divertido. Então, como escrevemos essas propriedades no CSS? Lembrando que o CSS deve ser escrito na etiqueta Style, que por enquanto vamos a colocá-la sempre dentro do head. Vamos ver como modificar o tamanho do nosso título. Para isso, usar a propriedade Font Size, por exemplo, o valor 30 pixels. Lembrando que cada uma das modificações finalizam com um ponto e vírgula, e vamos escrevê-la sempre dentro dos colchetes. Então, nosso código deveria ser escrito assim, e em nossa página será visto assim. Vamos lá, vamos testar. Se quero fazer mais mudanças em meu H1, vou escolher esta Font Family. Agora, vou mudar de cor. E o estilo este. E fazer a letra mais grossa. Retomando, 1, etiqueta, 2, colchete. Propriedade, valor, 3, ponto e vírgula, colchete. Com todas essas propriedades que estamos aprendendo, nossa página vai tomando cor e forma. Muito bem. Eu queria mostrar para vocês também sobre esses recursos do CSS para vocês tomarem conhecimento. É uma área também bem interessante. Ó, tutorial CSS. Hello everybody. In this video, I'm going to teach you everything you need to know about CSS so you can turn your bland HTML into something beautiful. If you do not already know HTML, then check out my Introduction to HTML series where I walk you through everything. Olá pessoal, aqui quem fala é o Hélio Matos do canal WP Masters e essa é a primeira aula do curso de CSS. É a aula introdutória do curso de CSS. Concluímos já o curso de HTML. Se você não viu o curso de HTML e não sabe ainda HTML, eu recomendo que você veja, porque CSS é uma linguagem mais avançada que HTML
Então, o ideal é que você comece pela primeira e depois vá para CSS, ok? Se você ainda não estudou HTML, clique no balãozinho aí no link que vai aparecer em cima desse vídeo e vá até a minha aula as minhas aulas de HTML, um curso de 12 lições, um curso completo, ok? Bem, CSS significa Cascade Style Sheet, CSS, Cascade Style Sheet, ok? É o Cascade Style Sheets, que significa folha de estilo em cascata, ou folhas de estilo em cascata, ok? O que você pode fazer com CSS? Basicamente, com CSS você pode estilizar páginas HTML ou outros tipos de documentos para a web, ok? Com CSS você pode utilizar textos, imagens, layouts, né, templates, uma série de outras coisas. Vocês vão ver agora, nesse curso, como, unindo HTML e CSS, nós podemos criar layouts muito bem feitos, e etc, etc, etc. Ok? O que você vai precisar para estudar CSS? A mesma coisa que você precisou quando você fez o curso de HTML, ou se você ainda está fazendo. Você vai precisar de um editor Notepad, ou qualquer outro editor, né? Você vai precisar de um editor de texto, no caso um editor de códigos, como Notepad++, bloco de notas, etc. E um navegador, um browser, ok? Um web browser, como Mozilla Firefox, Internet Explorer ou Google Chrome, que é o meu preferido, eu uso só ele, etc, tá? Então, agora que nós já sabemos para que serve, o que é e o que você vai precisar, vamos iniciar criando uma pasta na nossa área de trabalho com o nome de curso de CSS, porque nós vamos usar essa pasta para guardar todos os nossos arquivos CSS e assim conseguimos nos organizar melhor, ok? Então, curso de CSS, vou estar colocando aqui em cima essa pasta, vamos posicionar ela aqui, ok. E dentro dela vamos criar uma outra pasta chamada IMG, igual a gente fez na pasta de HTML, onde a gente vai salvar todas as imagens que a gente usar no decorrer do curso, ok? Certo. Agora, com a pasta criada, vamos abrir nosso editor, no meu caso, Notepad++, vamos fechar esse documento que já estava aberto, e nós temos um documento em branco, ok? Vamos primeiro começar criando uma página HTML. A estrutura básica de uma página HTML para que a gente possa usá-la e estar estilizando ela com CSS, tá? Então, a estrutura básica, que vocês já devem saber, né? A abertura do HTML, o head, o title. Muito simples, né? Vamos colocar um título, vamos colocar aqui, curso de CSS, aula 1. Ou melhor, né? Aula 1, curso de CSS, WP Masters, ok? Tá certo? Vamos salvar esse documento, salvar como um tipo de documento Cascade Style Sheets File, como eu disse para vocês, o CSS. Vamos navegar até a área de trabalho, curso de CSS. Vamos salvar aqui com o nome de index.html. Perdão, pessoal, eu falei o tipo de arquivo Cascade Style Sheets File, mas é HTML. Estou confundindo as coisas. Esse aqui é o HTML, então Hypertext Markup Language File, HTML, ó. Index.html, tá? Perdoem. Tá salvo. E agora é o seguinte, nós já temos uma página em HTML e uma página em branco. Vamos abrir ela no navegador para que vocês possam ver melhor. Curso de CSS Index. Temos aí uma página em branco, o título que a gente deu, ó, aula 1, curso de CSS WP Masters. Para a gente começar a usar CSS nessa página, nós vamos ter que usar ou um arquivo CSS externo, uma folha de estilo externa, ou nós podemos embutir os códigos CSS dentro do próprio arquivo HTML, que vai ser dentro do head, tá? Vamos começar aprendendo a colocar isso dentro do head, que é a forma mais simples, mas também não muito recomendada, porque você vai pesar o arquivo e o usuário vai poder ler seus códigos, tá? Bem, o que você vai fazer é o seguinte, antes de fechar aqui essa tag aqui, head, ó, do cabeçalho, nós vamos fazer o seguinte código, tá? Style type, tipo de estilo, né? Text / CSS.
E aqui nós vamos fechar o style. Dentro disso aqui, nós podemos colocar todos os nossos códigos CSS que vai funcionar para a página. Por exemplo, se em HTML nós quiséssemos deixar a página cor vermelha, nós iríamos colocar dentro do body aqui, ó, nós iríamos colocar assim, BG Color, e iríamos colocar o código hexadecimal, que seria FF0000. Não é isso? Como a gente aprendeu, que significa background color, ou seja, cor de fundo do corpo vermelho. Em CSS, nós vamos fazer uma sintaxe desse tipo, ó. Body, ou seja, corpo do documento, certo? Nós vamos abrir aqui chaves e vamos fechar e vamos dar um espaço aqui. Então, body, aqui, né, que é corpo do documento, igual ali no HTML, vai abrir aqui a chave e aqui fecha. Dentro disso aqui, a gente vai colocar background color, background hífen color. Vamos colocar 2 pontos, e aí, então, a gente vai colocar o nosso código hexadecimal, que é o mesmo, FF0000. E nós vamos colocar um ponto e vírgula aqui, que encerra cada comando, certo? Você não pode colocar red em CSS, só em HTML. Então, você tem que colocar o código hexadecimal mesmo em CSS. Vamos salvar. Vamos atualizar no navegador para a gente ver o que acontece. O fundo da página ficou vermelho, ok? A gente conseguiu o mesmo resultado, a gente conseguiria em HTML facilmente. Ok, pessoal? Então, vocês veem que o que o HTML faz, o CSS também faz. Então, olha, body, né? Aí a gente abre aqui e fecha aqui as chaves, né? Dentro entre as chaves, a gente vai colocar background color, 2 pontos, o código hexadecimal da cor, no caso essa cor vermelha aí, e aqui o ponto e vírgula para encerrar o comando, tá? Vocês têm que colocar o ponto e vírgula nesse caso. Se vocês quiserem uma referência para a tabela de cores, digitem aí, no Google, né? Tabela de cores hexadecimal, tá? Olha o que vai aparecer. Vamos clicar no primeiro resultado aqui. Eu já falei isso no curso de HTML, mas vou falar de novo. Olha aí, vai aparecer aqui os valores RGB, que eu não cheguei nem a ensinar para vocês, porque ele não é muito importante, e o hexadecimal, que eu ensinei para vocês até como gerar arquivos hexadecimais, tá? Cores hexadecimais. Então, nós vamos ter aqui, ó, hexadecimal, o código hexadecimal de cada cor. Vocês podem usar como referência, por exemplo. A gente pegar aqui, vamos pegar uma cor aqui, Deep Sky Blue, essa cor aqui, ó. Vamos copiar o código hexadecimal dela, selecionar, Ctrl C ou clique em copiar mesmo, fechar essa guia. Indo ao código, vamos trocar essa cor aqui do vermelho pelaquela que a gente selecionou. Colar e vamos salvar o arquivo. Agora basta que a gente atualize no navegador e ficou aquela cor Deep Sky Blue, uma cor azul aí, marinho, tá? Bem, então, funciona dessa forma os CSS embutido na página com Style Type Text CSS. O que nós vamos fazer agora é aprender como fazer a mesma coisa, mas no arquivo externo. Porque tudo que a gente aprender no curso daqui para frente vai ser colocado em um arquivo externo. É o correto, tá? Vamos apagar aqui. Vamos salvar agora. E vamos criar um novo arquivo, que vai ser o arquivo CSS externo. Vamos clicar em arquivo salvar como. E agora sim nós vamos salvar como arquivo Cascade Style Sheets File, ou seja, CSS. O nome vai ser style.css. Lembre-se sempre de colocar aqui .css, tá, pessoal? Que é a extensão para arquivos CSS. E selecionar aqui o tipo Cascade Style Sheets File. Salvar. E ela tem que ser salva na mesma pasta do arquivo HTML, que é curso de HTML. Ou se você não salvar, você chama ela depois. Nós temos um arquivo CSS. Vamos colocar os mesmos códigos aqui, tá? Então, body. Ó. Daquela forma que a gente fez lá. Background color. Notem que a cor aqui já fica diferente. Vou colocar aquela mesma cor lá. E vamos salvar. Notem que vai sumir a cor. Ó. Vou atualizar a página. A cor sumiu. Mas por que sumiu? Você criou um arquivo CSS externo, mas você não chamou ele através do HTML. Ou seja, o HTML não linkou ele, tá? Então, nós vamos aprender a fazer isso agora. Dentro do head também, aqui ó, antes do encerramento do head, você vai chamar o arquivo CSS. Então, você vai fazer da seguinte forma. Link rel, style sheet.
Note que tem dois E, esse é um erro comum, não é com E só. Style sheet, type, text CSS, text barra CSS, href, que é o local que ele está, que no caso é o nome, é a pasta barra o nome do arquivo. Se ela estivesse dentro de uma pasta com o nome de CSS, você ia por CSS barra style.css. Como ela está dentro da mesma pasta, basta você colocar o nome do arquivo, style.css, tá? Vamos salvar e atualizar. Tá aí o azul que a gente colocou, mas agora no arquivo externo, não mais aqui no HTML, ó, o arquivo externo. E agora, se a pessoa tentar ver o código-fonte, clicando aqui, exibir código-fonte da página, ela só vê o HTML, não vê o CSS. E além disso, isso deixa a página HTML mais leve, né? Carregar mais rápido. É isso aí, bastante simples, né? Uma coisa que eu não gostaria de terminar sem falar, eu não vou deixar essa aula também muito longa, porque só a primeira aula, a gente ainda tem muita aula pela frente, é só a introdução para vocês entenderem como funciona, mas eu vou ensinar uma coisa já simples e legal. Os comentários em CSS, tá? O que são os comentários? Comentários servem para você marcar o seu código do CSS de forma que você organize-o e que você também possa entendê-lo. Mas isso não aparece para o usuário, isso não gera nenhum efeito visual na página. Então, por exemplo, você quer colocar aqui um comentário dizendo que esse é um código para deixar um fundo azul. Se você simplesmente escrever aqui, código para deixar o fundo azul, você vai ver o que vai acontecer. Vamos salvar. Olha lá, você vai danificar o seu código CSS. Tá vendo, gente? Porque você não pode simplesmente escrever aqui como se fosse um código. Ele vai interpretar como código e vai dar erro. O que você vai fazer, então? Bem, como você vai fazer o comentário CSS funcionar? Você vai colocá-lo entre barra estrela. Tá vendo? Então, você vai colocar barra estrela, espaço, e aqui no final, para fechar, estrela barra, ao contrário. Então, tudo que tiver aqui dentro vai ser interpretado como comentário. Vamos salvar, e ele não vai ler como um código e não vai dar erro. Ó. Vamos atualizar. Tá vendo aí? A cor ficou normal. Código para deixar o fundo azul. Você vai estar marcando seu código, você pode colocar isso quantas vezes você quiser para marcar. De repente, você pode colocar aqui, ó. Quer ver? De repente, você pode colocar até aqui mesmo. Por exemplo, não tem problema colocar aqui. Código para deixar fundo da página azul. Salva e atualiza. Não vai dar erro nenhum. Aí você pode, de repente, colocar outro comentário logo aqui em cima do documento, ó, para dizer, por exemplo, documento CSS. Para colocar aqui documento CSS, salva, atualiza no navegador. Não vai dar problema nenhum também. Muito legal também. No HTML, a gente também pode fazer comentários, tá? Eu não sei nem se eu ensinei isso no curso de HTML. Se eu não ensinei, me avisem. Mas eu vou até estar ensinando aqui rapidinho. Comentário no HTML é uma coisa bastante simples também. Você vai fazer uma sintaxe assim, ó. Dentro disso aqui, você coloca comentário. Então, por exemplo, este é um comentário HTML. Este é um parágrafo. Não. Abaixo temos um parágrafo. E aqui abaixo você coloca, não vai colocar aqui também uma interrogação, uma exclamação. A exclamação é só no começo, na abertura, tá? Do comentário. E aqui embaixo você pode colocar, por exemplo, parágrafo. Ó. Abrir e fechar o parágrafo e escrever aqui. Este é um parágrafo HTML, tá? Vamos salvar e atualizar. Notem que o comentário não aparece, só aparece o texto que você escreveu aí do parágrafo, tá? Porque o comentário funciona com HTML dessa forma. Bem, pessoal, é isso aí que nós vimos hoje de CSS. Se quiser pedir, solicitar a aula. Então tá aí uma outra maneira, pessoal, de vocês... daqui a pouco nós vamos estar montando a nossa página, né? Por enquanto a gente está utilizando a plataforma do Playground, tá? Daqui a pouco nós vamos passar para você poder já estruturar na forma
do seu projeto, tá? No seu computador, utilizando aí, ele sugerir o Notepad+, mas tem o Simple, tem vários softwares de texto para programar em HTML, ou até mesmo o próprio editor de texto, a gente viu que funciona também. Então, nessa atividade, ele pede aqui para utilizar as propriedades fontes. Pois não, pode falar, Jonathan? Licença, sobre isso, eu recomendo o Node.js. Eu acho ele muito bom. Você E ele usa? ajuda bastante. Legal. Aí, ó, fica a dica do Jonas aí. Ah, não, nossa, desculpa. Eu falei errado, não é o Node. O Node é diferente, é para meio que criar servidores de JavaScript. Só que é mais complicado. Entendi. O Visual Studio Code, desculpa, é o Visual Studio Code. Ele é muito bom e ele ajuda bastante realmente, assim, programadores iniciantes. Ele ajuda bastante. Faz o seguinte, o Jonathan, lá no nosso grupo no WhatsApp, põe o link lá desse software. Pode deixar que eu envio. Beleza. Olha só, pessoal, então nós temos aí, né, o primeiro texto, né, que já só você clicar no index pode aparecer esse texto aqui, ó. O texto lá, o doctype HTML, o red, meta char7, o TF8, title programação, aí o fechamento aqui do red, né? Depois nós temos o body, né, abertura do body, aí tem o primeiro para H1 aqui, saiba mais sobre programação web. Aí nós temos o primeiro parágrafo, depois tem aqui o segundo parágrafo, temos o H2, né, o que faz um desenvolvedor, um parágrafo, segundo parágrafo, terceiro parágrafo. Depois aqui mais um H2, qual é a diferença entre front-end e back-end, parágrafo, parágrafo, depois um outro H2, HTML, CSS. Lembrando que H2, H3, H1 é o grau de prioridade, né? É o tamanho do título. Depois aqui parágrafo, outro parágrafo, parágrafo. Depois aqui nós temos o fechamento do body e o fechamento do HTML. Aí ele pede: selecione o elemento body e altere a fonte para a família sans serif. Selecione o elemento H1 e altere a fonte da família monospace. E selecione o elemento H2, a fonte da família cursive. Antes disso, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer... Deixa eu selecionar isso aqui. Vou mandar executar. Aqui, ó como que apareceu. Eu tirei lá o CSS, tá? Então, a gente pode observar que aparece lá: saiba mais sobre programação web, todo mundo aí, o H1, H2, e agora vamos adicionar o CSS, a lá, body, font family, que é para alterar o tipo de letra, o sans serif, que é um estilo, o H1 a gente vai usar o monospace, e o H2 o cursive. E agora vamos executar. Muito bem, olha lá, ó, como que ficou. Saiba mais sobre programação web, o que faz um desenvolvedor, qual a diferença entre front-end e back-end. Aproveite para ler o texto, né? HTML, CSS, JavaScript. E depois, indo aqui para a atividade 2, no arquivo style.css, vamos alterar o tamanho de alguns elementos, usando a propriedade font size. Altere o tamanho da fonte de H1 para 32 pixels,
Altere o tamanho da fonte do elemento P para 18 pixels. Para facilitar a leitura do texto, podemos mudar também a altura entre as linhas de um texto, usando a propriedade line white. Altere a altura das linhas do elemento P para 28 pixels. Então, esse primeiro texto aqui é o padrão, falando sobre programação web, tá? E no CSS, então a gente vem lá, o body, fonte family sans serif, H1 monospace, olha o tamanho aqui, ó, fonte size 32 pixels, o parágrafo do H2 lá, fonte family cursive, e adicionei aqui, alterar a propriedade dos parágrafos. Quando você coloca no CSS o P de parágrafo, todos os parágrafos serão afetados. Aí eu coloco aqui o font size, né, o que ele pede, né, altere o tamanho da fonte do elemento P para 18 pixels. Para facilitar a leitura, mudar a altura entre as linhas, né, usando a propriedade line white, e altera a altura das linhas do parágrafo para 28 pixels. Então, font size, tamanho 18 pixels, e o espaçamento entre as linhas 28. Aí a gente vem aqui, clica em executar. Olha só como que já aparece as letras maiores, o espaçamento. Nós temos aqui, ó, saiba mais sobre programação HTML. Tá? E indo para a terceira atividade, ele pede aqui, ó, no arquivo index.html, temos um texto sobre programação para web. No arquivo style, vamos alterar o estilo de negrito usando a propriedade font white. Altere o estilo de negrito da fonte do elemento H1 para 400. E saiba mais aqui, experimente também a propriedade text align para alinhar os textos em left, center, right, justifica. E tem aqui uma dica, né? O negrito padrão é 400 para textos normais e 700 para cabeçalhos, e pode ser alterado com a propriedade font white do CSS. Então a gente vem aqui, ó, programação normal. Venho aqui o style, as alterações solicitadas, a gente vai lá para o H1, olha lá, ó, font white, 400, test align, justifique. Aí eu também coloquei no H2, no parágrafo, e clicamos aqui em executar. Aí observe aqui, né, o espaçamento, está justificado agora, espaçamento entre as linhas, e todos agora estão justificados, né, semelhante no Word. Ok? Então, pessoal, para hoje é isso. Aí eu já, deixa eu ver aqui. Vou agora mudar para professor. Percurso. Então, aqui, ó, Olá Mundo, HTML Introdução, HTML Elementos, CSS Introdução, CSS Propriedades. Agora eu liberei aí HTML Imagens, CSS Fundos, essas duas atividades para a próxima semana. Outra coisa importante, deixa eu ver aqui, ler reporte de progresso. Ó, o Jonathan em dia, a Lara fez aí a 1, a 2, a 3, aí tá aberto aí, beleza. A Maria Raquel, que só fez a 1, ela precisa fazer a 2 e a 3. Perguntas? Eu tenho uma pergunta, não está aparecendo para mim que foi liberado os outros módulos. Para mim só está indo até CSS propriedades. Vou atualizar aqui.
ver aqui. Vou sair de novo e vou entrar também. Deixa eu atualizar. Será? Opa, aqui eu fechei. Ah, deixa eu ver, tem que salvar. Visível, sim. Agora deve aparecer, João. Tá aí Eu vou a entrar. imagens, CSS Fundo e âncora. Acessar curso. Não tá aparecendo. Não tá aparecendo, né? Quando eu vou em módulo, só vai até propriedades. Vou fazer o seguinte, eu... sincronização dos campos. Eu vou entrar em contato com a Digital House para ver o que está acontecendo. Ah, e mais uma pergunta. Eu ia perguntar se o senhor não tem o Discord para conversar, porque o meu WhatsApp... Sim, o meu WhatsApp web, ele funciona, só que a câmera do meu celular não está captando o QR Code, então eu não consigo entrar pelo computador, e eu uso o computador para fazer a chamada. E sempre que eu pego esse código e escrevo aqui à mão, sempre dá erro de página não encontrada. Então eu tenho mesmo que clicar em cima. Aí não tem como isso acontecer. Aí eu tive que enviar para um colega meu e ele reenviar para mim no Discord. O Discord é tipo uma rede social, só que ela é um pouquinho mais privada. Eu não conheço ela. Você me apresenta aí, eu tento fazer o cadastramento e posso te mandar aí via... Sim, é bem simples. Ou também um e-mail. O e-mail também funciona. Pessoal, então eu vou verificar por que não está aparecendo aí. A gente encerra a nossa aula, já são 9 horas e 24 minutos. Eu vou ter que preparar a minha aula agora para a live à tarde. E qualquer coisa também, manda mensagem lá no WhatsApp. Vou colocar meu e-mail também lá. Pode mandar por e-mail também. Tá bom? Tudo certo? Mais alguma pergunta? Pessoal, boa semana, boa quarta-feira e um abração. Fique com Deus. Tchau, fico com Deus. Tchau.